Olá, tudo bem? Agora vamos analisar as reflexões do tarô mitológico para o signo de Touro, no mês de fevereiro de 2020. Vamos ver aí qual é a mensagem. A primeira carta que saiu foi a carta do julgamento. Essa carta mostra que chegou o momento de se tomar uma decisão, o momento de se avaliar uma escolha do passado, uma decisão tomada lá atrás que precisa ser avaliada, precisa ser revista. E é uma atitude, uma ação muito provavelmente relacionada à família, né? E a família talvez alguma coisa ligada à parte material, né? Algum conflito ou alguma situação, né? Que de alguma disputa material dentro da família e que precisa ser agora ela precisa ser revista, precisa ser analisada e precisa ser equacionada. E quando a gente vai aqui para a carta 3, que é a carta que está aí na cabeça aí do jogo, ela mostra o 3 de copas, que é justamente aquela carta que mostra o primeiro casamento entre Eros e Psique, né? Só que nesse momento tinha uma regra que Psique não poderia ver o rosto de Eros. Então você vê aqui ela está à frente e Eros está atrás. Então isso mostra o quê? Que a situação aqui é uma situação onde a pessoa às vezes tomou uma decisão sem, sem conhecer todo o processo, sabe? Se tomou uma decisão sem o conhecimento do outro, o conhecimento da real situação. Aqui, Psique está se casando, ela não sabe nem quem é. Ela ainda não descobriu que era o Deus Eros. Então, provavelmente, esse conflito, essa disputa aí familiar, material, está muito ligada também a uma decisão, a uma escolha que se fez, talvez precipitadamente, sem avaliar bem o desenrolar da situação, né? Avaliar bem como que as coisas, a partir daquela decisão, como que iria ser dali para frente. Uma certa, talvez, precipitação. E quando a gente vai aqui para a carta 4, que é a base da questão, você vê, a carta que saiu foi o 2 de espada. O 2 de espadas é muito significativo aqui, porque mostra Orestes tendo que tomar uma decisão e ele quer se eximir daquela decisão. Você vê que ele coloca as duas mãos nos ouvidos, né? Não quero ouvir, não quero saber, mostrando que essa questão aí familiar que deve ser resolvida, até fazendo uma ligação lá com o 3 de copas, é uma questão que a pessoa não quis decidir o que precisava decidir, não quis assumir a sua responsabilidade, né? Que deixou que os outros fizessem, né? Os outros, aquela coisa assim, o que você fizer aí tá bom, depois me dá aqui que eu só assino. Você vê, não quero tomar muito parte nisso. Só que isso provavelmente causou um problema que precisa ser equacionado. E quando a gente vai aqui para influências do passado, né? Qual é a questão que deve ser deixada para trás? Saiu a carta da Imperatriz. E a Imperatriz ela é a Mãe Terra. Então, talvez nessa situação, esse conflito familiar, pode ter sido uma coisa que, que foi influenciada pela mãe da família, né? A mãe capitaneou aquela decisão, né? Que os filhos não quiseram tomar partido e a mãe foi lá e fez o que tinha que fazer, ou o que ela queria fazer. E aí, nesse caso, é uma coisa que tem que se
deixar para trás essa decisão, né? Já foi, já aconteceu, não tem como mudar, mas que precisa se tomar uma outra atitude, precisa se olhar para essa questão e equacionar, porque provavelmente isso aí resultou num conflito. Outra interpretação aqui para essa carta pode ser também o contrário, que a partir dessa decisão que foi tomada, talvez a mãe tenha ficado para trás, a mãe tenha sido prejudicada, né? Então é uma questão que pode analisar, ou é uma coisa ou é outra, mas provavelmente tem alguma relação com a mãe, né? E aí quando a gente vai aqui para a carta 6, que é as influências do futuro, saiu a Rainha de Copas, que ela mostra o quê? Que ao se tomar essa decisão de se olhar para o passado, de reconciliar, de ajustar essa questão esse familiar aí, material, a pessoa vai ter que olhar para dentro. Você vê aqui ela está olhando para dentro da taça, com água, né? O elemento água é o que está dentro do naipe de copas. E a água, ela fala, esse elemento fala muito das emoções, fala muito do inconsciente, né? Fala muito daquelas coisas que a gente joga para debaixo do tapete, sabe? O inconsciente está cheio daquelas coisas que a gente não quer se conscientizar e joga para debaixo do tapete, finge que não existe, mostrando que assim não, a influência que vem do futuro mostra que vai ter que realmente se olhar para essa questão. Você vê a rainha de copa, ela está com os pés na água e ela está olhando para dentro da taça com água, ou seja, ela está olhando para aquilo que está debaixo do tapete, que terá que ser visto. E aí, essa questão agora, para se fazer isso, aí a gente vai aqui para a carta 7, vai ser preciso que a pessoa tenha muita força, né? Força muita força interior, justamente para poder domar aqui nessa carta. Hércules está lá vencendo o Leão de Nemeia, que foi o primeiro dos seus 12 trabalhos. Então mostra que vai ser preciso que a pessoa tenha muita força interior para realmente querer olhar para essa situação que está lá debaixo do tapete, né? Mas que precisa ser resolvida, porque as questões que não resolvidas do passado, sobretudo de relacionamentos, que mexem também com parte emocional, com traumas, elas continua influenciando o nosso presente. Por mais que tenha acontecido lá não sei quantos anos atrás, a situação está presente, ainda está viva e a energia está emanando lá o tempo inteiro. Então, às vezes, alguma dificuldade que a gente tem hoje, ela está muito dentro dessas questões do passado que as pessoas normalmente não querem analisar, né? É por isso que se joga lá para o inconsciente. Mas ele está mostrando aqui que para se olhar essa questão vai ser preciso ter muita força, né? Agora a pessoa, ela, como é que ela é vista, né? Como é que ela é, qual o olhar externo, né, sobre a situação, né? O olhar externo é um olhar de que, sim, a pessoa, vamos dizer assim, materialmente ela conseguiu, né, vamos dizer, uma questão familiar, aí, material, em que a pessoa conseguiu uma vantagem e essa vantagem permitiu ela ficar numa certa posição, né? Então as pessoas se reconhecem ela como uma pessoa que realiza, que faz, né? Uma pessoa que constrói, porque aqui nessa carta a gente tem Jasão, né? Cercado pelos seus amigos, aqui Teseu, aqui Castor e Pólix, aqui o Hércules novamente, e aqui Orfeu. Ele acabou de construir o navio para empreender a aventura dele em busca do Velocino de Ouro, e todos os amigos que o acompanharam aí nessa viagem estão ali felicitando, né? Então mostra que para o ambiente externo, para as outras pessoas, elas nos veem como alguém que
realizou, né, que fez, mas talvez essa realização, essa construção, na base dela está essa questão familiar. Às vezes a pessoa conseguiu construir, conseguiu fazer por conta desse conflito lá atrás, que talvez tenha lhe dado alguma vantagem, e aí por conta disso ela foi lá e conseguiu talvez o sucesso que ela tem. Mas que, lá, o navio está no mar, né? Como falamos na carta anterior, a água representa aí as questões que a gente coloca debaixo do tapete, lá no inconsciente, e aí agora Jazão vai ter que entrar lá no navio e empreender a aventura dele, navegar pelo mar. Então a pessoa vai ter que olhar para essa questão, apesar de todo o sucesso aí, toda a construção, tem que entrar no navio e navegar, não vai poder ficar só na terra ali com os amigos. Então, está mostrando que é preciso realmente olhar para essa situação. E aí, quando vamos para a carta 9, que seria a esperança e temores, a esperança é de se, vamos dizer assim, de se tirar, de se arrancar um peso do coração, né? Uma coisa que está lá dentro, né, pulsando, que precisa ser resolvida, né? Mostrando que ali, no Três de Espadas, então, anteriormente, aqui, ó, no Dois de Espadas, que é a base aqui da questão, não se quis tomar a decisão, né? E no Três de Espadas, a decisão aqui foi tomada. E aqui a gente vê novamente que essa questão aí provavelmente é uma questão realmente de família, que você vê Orestra aqui entre o pai e a mãe, e aqui está a mãe e o amante assassinando o pai, né? Então mostrando que tem sim uma relação aí familiar com a presença dessa figura aí masculina. A esperança é que assim, se tomou a decisão de se olhar para essa situação e querer resolver isso, a situação veio à tona e a pessoa quer realmente resolver essa esperança, e o temor é você lidar com essas coisas que lá de trás, né? Que se as pessoas quisessem lidar, não estaria lá debaixo do tapete, né? A gente teria reprimido isso aí, fingido que já passou e não tem mais nenhuma importância, mas na realidade tem. E aí, se realmente se analisar com força, se analisar conscientemente, com vontade, essa situação, né, que deve sempre se analisar buscando a harmonização, buscando o perdão, se for por esse caminho, você vê, a carta que vem aqui na última posição é o 10 de copas, que é a carta que mostra uma extrema felicidade, né? A carta onde Psique e Eros são elevados ao Olimpo. É a carta de reconciliação. Então mostra que se essa situação lá de trás for, né, resolvida, equacionada, vai trazer um sentimento de felicidade, de alegria, de satisfação por ter, sabe aquela coisa, resolveu aquilo que estava parado para ser resolvido, conseguiu finalmente resolver aquilo, então vai trazer uma satisfação. Então essa é a reflexão aí para o signo de Touro no mês de fevereiro de 2020. Essa metodologia de utilizar o tarô é a que eu faço dentro da terapia tarológica, que é o método de autoconhecimento que eu desenvolvi, onde aí, nesse caso aqui, a gente está falando de uma maneira mais genérica, né? Mas dentro da terapia, que é uma terapia de periodicidade semanal, a gente vai abrir um jogo igual a esse, analisar uma questão como essa, e vamos ver ao longo, né, da terapia, ao longo das semanas, de que forma isso pode ser resolvido, mas utilizando o tarô como uma ferramenta de análise dessa questão e fazendo aí um trabalho personalizado de autoconhecimento, tá certo? Meu nome é Rodrigo Cruz, eu sou terapeuta tarológico
Agradeço aí pela sua audiência e nos vemos no nosso próximo vídeo. Obrigado.